No crepúsculo da antiga Judéia, quando as colinas de Jerusalém eram testemunhas silenciosas de um fervor religioso e político, o cenário estava montado para algo extraordinário. Era uma época em que os ecos dos profetas ainda reverberavam nas sinagogas e a expectativa do Messias pairava no ar como uma promessa sussurrada. A tensão entre os romanos e os judeus fervilhava, como um caldeirão prestes a transbordar. Jerusalém, com seu magnífico templo, não era apenas um centro espiritual, mas também o coração pulsante de uma identidade nacional. Nesse contexto, as palavras de Jesus em Mateus 24 emergem como uma luz cortando a escuridão, oferecendo vislumbres do que estava por vir. A cidade de Jerusalém, com suas muralhas imponentes e ruas estreitas, era um mosaico de culturas e crenças. Os romanos, com seu poderio militar, mantinham uma presença constante, enquanto os judeus se agarravam às suas tradições e esperanças messiânicas. Era um tempo de curiosidades da história, onde cada esquina contava uma história de resistência e fé. O templo, símbolo da aliança entre Deus e seu povo, era o epicentro das atividades religiosas e sociais. Imagine-se caminhando por aquelas ruas, sentindo a vibração de uma cidade que estava no limiar de uma transformação monumental. O templo não era apenas uma estrutura de pedra e ouro. Ele representava o elo entre o divino e o humano. Para os judeus, ele era o lugar onde o céu tocava a terra, e suas cerimônias e sacrifícios eram a essência de sua identidade espiritual. No entanto, sob a superfície, havia um descontentamento crescente. As seitas religiosas, como os fariseus e saduceus, disputavam a interpretação da lei, enquanto os zelotes tramavam revoltas contra a opressão romana. Neste caldeirão fervente, Jesus surge com uma mensagem que desafiava o status quo, oferecendo uma nova visão do reino de Deus. À medida que Jesus caminhava pelas colinas de Jerusalém, seus ensinamentos ressoavam com uma autoridade que cativava e inquietava. Ele falava de um reino que não era deste mundo, de uma justiça que transcendia as tradições. Mateus 24, em particular, se destaca como uma profecia que não apenas refletia as ansiedades de seu tempo, mas também lançava luz sobre o futuro. Como um sábio mentor, suas palavras eram um convite para olhar além do horizonte imediato, para uma era onde a esperança e a renovação prevaleceriam. No cenário majestoso do Monte das Oliveiras, Jesus se sentou em meio aos seus discípulos, a brisa suave carregando o aroma das oliveiras enquanto o sol se punha no horizonte. Era um momento de tranquilidade, mas também de expectativa. Os discípulos, curiosos e talvez um pouco ansiosos, aproximaram-se dele com perguntas que pulsavam em seus corações. Eles queriam saber sobre o futuro, sobre os sinais do fim dos tempos e o advento do reino que Jesus tanto mencionava. Esse monte, que testemunhara tantas orações e ensinamentos, agora se tornava o palco de uma das mais profundas revelações proféticas. A cena estava preparada para um diálogo que ressoaria através das eras, oferecendo vislumbres do que estava por vir e moldando a compreensão dos eventos futuros para gerações. Enquanto os discípulos olhavam para Jerusalém, com suas muralhas e o imponente templo ao fundo, suas mentes estavam repletas de curiosidades da história e questões sobre o que Jesus dissera anteriormente. Eles haviam visto milagres, ouvido parábolas e testemunhado confrontos com líderes religiosos. Agora, diante do Mestre, buscavam respostas sobre o destino de tudo aquilo que conheciam. Era um momento de profunda introspecção e aprendizado, onde cada palavra de Jesus seria analisada e refletida, não apenas por aqueles presentes, mas por todos que viriam depois. O Monte das Oliveiras, com sua serenidade, contrastava com a intensidade das perguntas que seriam feitas, revelando o desejo humano de compreender o desconhecido. Jesus, com sua presença calma e olhar penetrante, começou a responder. Ele não ofereceu apenas respostas diretas,
mas pintou um quadro complexo e simbólico do futuro. Falou de eventos que seriam sinais, de tribulações que testariam a fé e de uma esperança que transcenderia o sofrimento. Suas palavras eram como sementes plantadas nos corações dos discípulos, destinadas a florescer no tempo certo. Ele os preparava para um caminho que não seria fácil, mas que seria iluminado pela promessa de sua presença contínua. Essa conversa no Monte das Oliveiras não era apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre a preparação espiritual necessária para enfrentar os desafios que viriam. A narrativa de Mateus 24, com suas profecias e advertências, começou a se desenrolar ali, entre as oliveiras e o céu estrelado. Jesus falava de um futuro que parecia distante, mas que estava intrinsecamente ligado ao presente. Para os discípulos, entender essas palavras era um convite para se tornarem não apenas ouvintes, mas participantes ativos na história que se desenrolava. Eles estavam sendo chamados a uma nova compreensão do tempo e da eternidade, onde cada momento presente carregava o peso do futuro. E assim, o Monte das Oliveiras se tornava não apenas um local geográfico, mas um símbolo de revelação e transformação espiritual, onde as palavras de Jesus ecoariam através dos séculos, guiando aqueles que buscavam entender as profecias do fim dos tempos. No coração do sermão profético de Jesus, encontramos os sinais do início das dores, uma expressão que evoca tanto apreensão quanto expectativa. Jesus fala de guerras e rumores de guerras, alertando seus seguidores para não se alarmarem, pois tais eventos devem acontecer antes do fim. Essa previsão não era apenas um reflexo do mundo turbulento em que Jesus vivia, mas também uma janela para os desafios contínuos da humanidade. Guerras, em sua essência, são manifestações de conflitos mais profundos, sejam eles políticos, econômicos ou espirituais. Ao longo da história, a humanidade testemunhou conflitos que moldaram nações e redefiniram fronteiras. Mas as palavras de Jesus nos lembram de olhar além dos eventos imediatos, buscando um entendimento mais profundo do propósito divino em meio ao caos. Além das guerras, Jesus menciona fomes e terremotos, fenômenos naturais que têm assombrado a humanidade desde tempos imemoriais. A fome, com sua sombra devastadora, é muitas vezes resultado de desigualdades sociais e má gestão de recursos, enquanto os terremotos nos lembram da fragilidade da vida em um mundo em constante mudança. Esses eventos, embora naturais, são frequentemente interpretados como sinais de advertência, instando-nos a refletir sobre nossa relação com o Criador e com a criação. Em tempos modernos, onde a tecnologia nos conecta instantaneamente a desastres ao redor do mundo, as palavras de Jesus sobre fomes e terremotos ressoam com uma urgência renovada, convidando-nos a uma introspecção sobre como vivemos e nos preparamos para o futuro. Os sinais do início das dores não são apenas previsões de calamidades, mas também um convite à vigilância e à preparação espiritual. Jesus, como um mestre sábio, não apenas alerta sobre os desafios futuros, mas também nos chama a fortalecer nossa fé e resiliência. Em um mundo onde as notícias de conflitos e desastres são constantes, é fácil ser consumido pelo medo e pela ansiedade. No entanto, a mensagem de Mateus 24 nos encoraja a ver além das manchetes, reconhecendo que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e compaixão. A preparação espiritual não é apenas uma defesa contra o medo, mas uma maneira de viver intencionalmente, buscando a paz e a justiça em meio à incerteza. Em meio a essas advertências, há também uma promessa implícita de esperança e renovação. Jesus não fala apenas de destruição, mas de um novo começo que surge das cinzas do antigo. Os sinais do início das dores são, na verdade, os primeiros passos de um processo de transformação que culminará na realização do reino de Deus.
Para aqueles que buscam entender essas profecias, é essencial manter uma perspectiva equilibrada, reconhecendo tanto os desafios quanto as oportunidades de renovação espiritual. Assim, enquanto olhamos para o futuro com expectativa, somos chamados a viver o presente com propósito, cultivando a fé, a esperança e o amor em um mundo que anseia por redenção. Na jornada de fé dos primeiros cristãos, perseguições e tribulações eram companheiras constantes, moldando suas vidas e testando sua devoção. O sofrimento dos seguidores de Cristo não era apenas físico, mas também emocional e espiritual, à medida que enfrentavam rejeição, discriminação e, muitas vezes, a morte. Nos primeiros séculos, os cristãos eram vistos como dissidentes do status quo, desafiando normas sociais e religiosas. As arenas romanas, com seus leões e multidões sedentas de sangue, tornaram-se símbolos das provações que muitos enfrentaram por sua fé. Contudo, em meio a essas dificuldades, a comunidade cristã encontrava força na solidariedade e na promessa de vida eterna, mantendo viva a chama de sua crença. A perseverança, portanto, emerge como uma virtude essencial para aqueles que seguem o caminho de Cristo. Não se trata apenas de resistir às dificuldades, mas de encontrar sentido e propósito em meio ao sofrimento. A história está repleta de exemplos de indivíduos que, em face de adversidades insuperáveis, mantiveram sua fé inabalável. Pense em figuras como Dietrich Bonhoeffer, que durante a Segunda Guerra Mundial permaneceu firme em suas convicções, mesmo quando isso significava enfrentar a morte. A perseverança nesse contexto é mais do que uma simples resistência. É uma reafirmação diária do compromisso com valores superiores, algo que cada um de nós pode aplicar em nossas vidas ao enfrentar desafios pessoais. A experiência dos primeiros cristãos nos ensina que as tribulações podem ser transformadoras, forjando caráter e aprofundando a fé. Em tempos modernos, as dificuldades podem assumir formas diferentes, como pressões sociais, crises pessoais ou desafios profissionais. No entanto, a essência da mensagem permanece. É nas dificuldades que encontramos oportunidades para crescer e amadurecer espiritualmente. Práticas como a meditação, a oração e o estudo das Escrituras podem servir como âncoras em tempos de turbulência, oferecendo paz e clareza. Assim, as tribulações, em vez de nos derrotarem, podem nos fortalecer, preparando-nos para enfrentar o que está por vir com coragem e determinação. Enquanto refletimos sobre as perseguições e tribulações enfrentadas pelos primeiros cristãos, é importante lembrar que a história é cíclica e desafios semelhantes podem surgir em nossas próprias vidas. A narrativa de Mateus 24 nos convida a considerar como estamos nos preparando para enfrentar nossas próprias provações. Será que estamos cultivando a resiliência necessária para permanecer fiéis em tempos de crise? À medida que exploramos essa questão, somos levados naturalmente ao próximo tópico, onde o engano dos falsos profetas se torna uma ameaça real e presente, testando ainda mais a nossa fé e discernimento. No coração do discurso profético de Jesus, encontramos um alerta solene sobre o surgimento de falsos profetas, indivíduos que, com palavras doces e promessas vazias, buscariam desviar os fiéis do caminho da verdade. Esses enganadores não seriam meros charlatães. Eles apresentariam sinais e maravilhas, tornando sua mensagem ainda mais sedutora e perigosa. Em tempos de incerteza, quando as pessoas buscam respostas e conforto, os falsos profetas encontram terreno fértil para semear suas mentiras. A história está repleta de curiosidades sobre figuras que, com carisma e manipulação, conseguiram enganar muitos, levando-os por caminhos de destruição. Assim, Jesus nos convida a um estado de alerta constante, a fim de discernir a verdade do engano. Para identificar esses falsos profetas, é necessário um coração e uma mente bem fundamentados
na palavra e nos ensinamentos de Cristo. A sabedoria, como um farol em meio à tempestade, nos guia através das sombras do engano. Isso nos lembra da importância de um estudo contínuo e profundo das Escrituras, que serve como uma âncora em tempos de confusão. Ao nos depararmos com mensagens que parecem boas demais para ser verdade, devemos nos perguntar: isso está em harmonia com o que Jesus ensinou? A resposta a essa pergunta é a chave para não cairmos nas armadilhas dos falsos profetas. Assim, a busca por conhecimento e entendimento se torna uma jornada constante e vital. O impacto do engano na fé pode ser devastador, causando divisões e dúvidas entre os crentes. Quando a confiança é abalada, a fé pode se tornar frágil e suscetível a influências externas. Por isso, é essencial cultivar uma comunidade de apoio, onde o diálogo aberto e honesto sobre questões espirituais seja encorajado. Participar de grupos de estudo bíblico, por exemplo, pode oferecer uma plataforma para discutir e discernir coletivamente as mensagens que encontramos. Além disso, buscar conselhos de líderes espirituais de confiança pode fornecer a orientação necessária para navegar por águas incertas. Em última análise, a fé fortalecida pela comunidade é uma defesa poderosa contra o engano. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, é crucial lembrar que a presença de falsos profetas é um desafio que nos acompanha ao longo dos tempos. No entanto, em meio a essas provações, há também uma oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Cada desafio enfrentado é uma chance de solidificar nossas convicções e aprofundar nossa compreensão dos ensinamentos de Jesus. E assim, enquanto nos preparamos para explorar o próximo tópico, que aborda o crescimento da maldade, somos chamados a permanecer vigilantes e firmes, confiando na verdade que nos foi revelada. Ao longo dos tempos, o crescimento da maldade tem sido uma preocupação constante na narrativa humana, e as palavras de Jesus em Mateus 24 refletem essa inquietação. Ele alertou sobre um aumento da iniquidade, um fenômeno que se manifesta de várias formas na sociedade. A corrupção, a violência e a injustiça são apenas algumas das maneiras pelas quais a maldade se infiltra em nossas vidas cotidianas. Esses males não são meros eventos isolados, mas sintomas de um desvio mais profundo da moralidade e da ética. Em tempos de crise, quando a esperança parece escassa, é fácil cair na armadilha do desespero. No entanto, as palavras de Jesus nos encorajam a permanecer vigilantes e a buscar a justiça, mesmo quando a maldade parece prevalecer. O esfriamento do amor é outra consequência do aumento da maldade que Jesus mencionou. Quando a iniquidade se multiplica, o amor, que deveria ser a força motriz das interações humanas, muitas vezes se esfria. Isso pode ser visto em como as pessoas se tornam mais individualistas, priorizando seus próprios interesses em detrimento do bem comum. A empatia e a compaixão, que são fundamentais para a construção de comunidades fortes e unidas, começam a desaparecer. No entanto, mesmo diante desse desafio, existem maneiras de reacender o amor e a solidariedade. Atos simples de bondade, como ajudar um vizinho em necessidade ou dedicar tempo ao voluntariado, podem ter um impacto significativo na luta contra o esfriamento do amor. Em meio ao crescimento da maldade, a resiliência espiritual se torna uma ferramenta essencial para aqueles que desejam permanecer firmes na fé. A oração, a meditação e o estudo das Escrituras são práticas que fortalecem o espírito e proporcionam clareza em tempos de confusão. Assim como um atleta treina para uma competição, os fiéis são chamados a fortalecer sua fé através de práticas espirituais contínuas. Isso não só ajuda a resistir às tentações da maldade, mas também a inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Em um mundo onde a iniquidade parece estar em ascensão, aqueles que permanecem firmes em sua fé
servem como faróis de esperança e inspiração para os outros. Por fim, a comunidade desempenha um papel vital na mitigação dos efeitos do crescimento da maldade. Quando indivíduos se unem em torno de valores comuns, eles podem efetuar mudanças significativas em suas comunidades e além. Grupos de apoio, organizações de caridade e movimentos sociais são exemplos de como a ação coletiva pode combater a injustiça e promover o bem-estar. Através da colaboração e do apoio mútuo, é possível criar um ambiente onde o amor e a justiça prevaleçam sobre a maldade. À medida que avançamos para o próximo tópico, que aborda a pregação do Evangelho no mundo, somos lembrados de que, apesar dos desafios, há sempre esperança de renovação e transformação. A pregação do Evangelho no mundo emerge como um dos temas centrais no discurso profético de Jesus, destacando-se como um sinal inequívoco do tempo do fim. Jesus, ao falar sobre a disseminação de sua mensagem, não apenas profetiza, mas também lança um desafio e uma missão para seus seguidores. A missão global dos discípulos, que começou nas ruas empoeiradas de Jerusalém, expandiu-se para os confins da terra, transformando-se em um movimento que transcendeu barreiras culturais e linguísticas. Esse chamado para evangelizar não era apenas uma tarefa, mas um convite para participar de algo maior que si mesmo, uma missão que ressoava com o poder de transformar vidas e sociedades. A mensagem de amor, esperança e redenção oferecida por Cristo continua a ser uma força poderosa, capaz de tocar corações em qualquer canto do mundo. O papel da evangelização como sinal dos tempos é profundo e multifacetado. Em um mundo onde a comunicação se tornou instantânea e as distâncias foram encurtadas pela tecnologia, a disseminação do Evangelho ganhou novas dimensões. As plataformas digitais, os meios de comunicação social e as redes de conexão global oferecem oportunidades sem precedentes para cumprir essa missão. No entanto, com essas oportunidades vêm desafios, como a necessidade de adaptar a mensagem sem diluí-la, mantendo sua essência e verdade. A evangelização, portanto, torna-se uma dança delicada entre tradição e inovação, exigindo discernimento e sabedoria. A tarefa de compartilhar a mensagem de Jesus requer não apenas palavras, mas ações que reflitam o amor e a compaixão que ele exemplificou. A pregação do Evangelho é também um reflexo da unidade e diversidade dentro do corpo de Cristo. Em todas as culturas e contextos, a mensagem de Jesus encontra expressão de maneiras únicas, enriquecendo a tapeçaria global da fé cristã. Essa diversidade não é uma fraqueza, mas uma força, demonstrando a capacidade do Evangelho de se adaptar e florescer em qualquer ambiente. O desafio para os cristãos é abraçar essa diversidade enquanto permanecem unidos no propósito e na doutrina central de sua fé. A unidade em meio à diversidade é um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que, apesar das diferenças, há uma verdade que nos une. Essa verdade é a mensagem de amor e salvação que Jesus trouxe, uma mensagem que continua a ressoar através dos séculos. À medida que o Evangelho é pregado em todo o mundo, ele cumpre não apenas uma profecia, mas também uma promessa. A promessa de que todos terão a oportunidade de ouvir e responder à mensagem de Cristo antes do fim. Essa esperança impulsiona o trabalho missionário e a dedicação de milhões de cristãos ao redor do mundo. A expectativa do retorno de Cristo, como mencionado em Mateus 24, está intrinsecamente ligada a essa tarefa monumental. E assim, enquanto o Evangelho continua a se espalhar, somos lembrados de que cada ato de amor, cada palavra de esperança e cada gesto de compaixão é um passo em direção ao cumprimento dessa promessa. A missão não é apenas uma tarefa a ser concluída, mas uma jornada a ser vivida, uma jornada que nos prepara para os eventos que ainda estão por vir. A grande tribulação
mencionada por Jesus em Mateus 24, é descrita como um período de sofrimento sem precedentes na história humana. Imagina-se um tempo em que as dificuldades serão tão intensas que até os mais fortes se sentirão desamparados. Este conceito não é apenas uma previsão de eventos futuros, mas um convite à reflexão sobre a resiliência humana e a capacidade de encontrar esperança em meio ao caos. Durante a tribulação, as estruturas sociais e políticas que muitos consideram imutáveis serão desafiadas. A fé, portanto, torna-se um ancoradouro essencial, oferecendo estabilidade e propósito quando tudo ao redor parece desmoronar. Historicamente, muitas gerações tentaram identificar a grande tribulação com eventos de seu tempo, como guerras devastadoras ou desastres naturais. No entanto, as comparações com eventos históricos devem ser feitas com cautela, pois a profecia de Jesus transcende o tempo e o espaço, oferecendo lições que são relevantes em qualquer era. A história está repleta de momentos de crise que testaram a fé e a humanidade. Desde a queda de impérios até as pandemias devastadoras, cada era teve suas tribulações. No entanto, o que distingue a grande tribulação é sua intensidade e abrangência, afetando todas as nações e povos sem distinção. A duração da grande tribulação é frequentemente debatida entre estudiosos e teólogos, com interpretações variando de dias a anos. Independentemente da duração exata, o foco deve estar na preparação espiritual e emocional para enfrentar tais desafios. Este período de provação não é apenas um teste de resistência, mas uma oportunidade para reafirmar a fé e o compromisso com os valores espirituais. A oração, o estudo das Escrituras e o fortalecimento dos laços comunitários são práticas que podem ajudar a enfrentar as dificuldades com coragem e esperança. Assim, a tribulação, apesar de sua severidade, pode ser um catalisador para o crescimento espiritual e a renovação da fé. Em meio à escuridão da grande tribulação, a promessa de redenção e renovação brilha como um farol de esperança. Jesus não apenas advertiu sobre os tempos difíceis, mas também garantiu que a tribulação seria seguida por uma era de paz e justiça. Para aqueles que perseverarem, há a promessa de um novo começo, onde a dor e o sofrimento darão lugar à alegria e à plenitude. Esta esperança não é apenas uma expectativa passiva, mas um chamado à ação, incentivando os fiéis a viverem com propósito e integridade, mesmo em tempos de incerteza. E assim, enquanto exploramos o significado da grande tribulação, somos levados a refletir sobre o que significa viver com fé e esperança em um mundo em constante mudança. No âmago das profecias de Mateus 24, Jesus menciona o enigmático abominável da desolação, uma referência que ecoa as palavras do profeta Daniel. Este termo, envolto em mistério e simbolismo, tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos. No contexto histórico, muitos associam essa expressão aos eventos que ocorreram durante a profanação do templo, em Jerusalém, por Antíoco Epifânio, aproximadamente 167 anos antes de Cristo. Este rei Seleucida erigiu um altar a Zeus no templo judaico, um ato que foi visto como uma abominação terrível. No entanto, a menção de Jesus sugere que o abominável da desolação também aponta para eventos futuros, convidando seus seguidores a uma vigilância constante. As interpretações do abominável da desolação variam amplamente, refletindo a riqueza e a complexidade das curiosidades da história bíblica. Alguns veem a profecia como cumprida na destruição do templo pelos romanos em 70 d.C., enquanto outros a consideram um evento ainda por vir, relacionado ao fim dos tempos. Essa dualidade de interpretações destaca a natureza viva e dinâmica das Escrituras, que falam tanto ao passado quanto ao futuro. A história nos mostra que, em tempos de crise,
as profecias muitas vezes ganham novos significados, oferecendo esperança e advertência. Assim, o abominável da desolação serve como um lembrete da fragilidade das instituições humanas e da necessidade de buscar um alicerce espiritual sólido. Para os cristãos de hoje, a menção do abominável da desolação pode ser vista como um chamado à preparação espiritual e à resistência contra as forças que buscam desviar a fé. Em um mundo onde valores e crenças são constantemente desafiados, a mensagem de Mateus 24 ressoa com uma urgência renovada. A prontidão não é apenas uma questão de estar ciente dos sinais externos, mas de cultivar uma fé robusta e resiliente. Práticas como a meditação diária, o estudo das Escrituras e a participação em comunidades de fé podem fortalecer a alma contra as abominações modernas que ameaçam desolar o espírito humano. A discussão sobre o abominável da desolação naturalmente nos leva a considerar como podemos nos preparar para os desafios espirituais e morais do nosso tempo. A prontidão espiritual é uma jornada contínua, um compromisso de viver com integridade e esperança em meio à incerteza. Ao refletirmos sobre essas profecias, somos convidados a olhar além dos eventos históricos e a considerar o que significa viver fielmente no presente. E assim, enquanto exploramos o significado profundo dessas palavras de Jesus, nos preparamos para o próximo tópico, que aborda a fuga urgente e a importância de estar sempre alerta para os desafios que possam surgir. No coração do sermão profético de Jesus, encontramos uma instrução clara e urgente: a necessidade de fuga em tempos de perigo iminente. Jesus, ao prever a destruição de Jerusalém, advertiu seus seguidores para que não hesitassem em abandonar tudo quando os sinais se manifestassem. Essa orientação não era apenas uma advertência prática, mas também um chamado à prontidão espiritual. A prontidão, nesse contexto, significa estar preparado para agir imediatamente, deixando para trás o que é familiar e seguro em busca de proteção e segurança. Na história, vemos como essa fuga se tornou uma realidade durante a destruição do templo em 70 d.C., quando aqueles que seguiram as palavras de Jesus conseguiram escapar da devastação. Este exemplo histórico serve como um lembrete poderoso da importância de estar atento aos sinais e de agir com rapidez e determinação. A fuga urgente, no entanto, não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de preparação espiritual. Em tempos de crise, quando tudo ao redor parece desmoronar, manter a fé e a confiança em Deus é essencial. A prontidão espiritual envolve cultivar uma relação íntima com o divino, através da oração, meditação e estudo das Escrituras. Isso nos permite discernir os tempos e tomar decisões sábias, mesmo sob pressão. Na vida cotidiana, essa prontidão pode se manifestar em ações práticas, como estar sempre disposto a ajudar o próximo, manter a integridade em todas as circunstâncias e buscar a justiça e a paz. Assim, a fuga urgente se torna um símbolo de uma vida vivida em harmonia com os princípios divinos, pronta para enfrentar qualquer desafio que surja. Além disso, a instrução de Jesus para fugir rapidamente nos ensina sobre o desapego material. Em momentos de perigo, somos lembrados de que as posses terrenas são efêmeras e que o verdadeiro tesouro está em nossa fé e nas relações que cultivamos. O desapego não significa abandonar tudo o que possuímos, mas sim não permitir que as coisas materiais nos prendam ou nos impeçam de seguir o caminho que Deus nos chama a trilhar. Este ensinamento é particularmente relevante em um mundo onde o consumismo e a busca por bens materiais muitas vezes obscurecem nosso propósito espiritual. Ao praticar o desapego, podemos nos concentrar no que realmente importa e encontrar liberdade e paz em meio ao caos. Por fim, a importância da prontidão e da fuga urgente
nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas. Estamos preparados para agir quando necessário? Estamos cultivando a prontidão espiritual e o desapego material? Essas perguntas nos desafiam a examinar nossas prioridades e a buscar uma vida mais alinhada com os ensinamentos de Jesus. E assim, enquanto consideramos a urgência da fuga, somos levados a explorar o próximo desafio que Jesus mencionou: a presença dos falsos cristos e falsos profetas, que testarão nossa fé e discernimento de maneiras novas e inesperadas. No âmago das advertências de Jesus, em Mateus 24, encontramos um alerta sobre a presença de falsos cristos e falsos profetas, figuras que surgiriam para enganar até mesmo os eleitos, se possível. Esses indivíduos, com promessas de salvação e demonstrações de poder, representam um perigo real para a fé genuína. A história está cheia de curiosidades sobre líderes carismáticos que, com discursos sedutores, desviaram multidões do caminho da verdade. Eles aparecem como lobos em pele de cordeiro, oferecendo soluções rápidas para problemas complexos e, muitas vezes, operando sinais e maravilhas que parecem autênticos. No entanto, Jesus nos convida a olhar além das aparências e discernir a verdade, testando cada espírito e mensagem à luz das Escrituras. A presença desses falsos profetas e messias não é apenas uma ameaça externa, mas também um teste interno de fé e discernimento. Em tempos de incerteza, quando as respostas são difíceis de encontrar, a tentação de seguir aqueles que oferecem certezas absolutas é grande. No entanto, a verdadeira fé não se baseia em sinais espetaculares ou promessas fáceis, mas na confiança constante e inabalável em Deus. Jesus nos ensina que o discernimento espiritual é uma habilidade que deve ser cultivada através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Ao fortalecer nossa relação com Deus, somos capacitados a reconhecer a verdade e resistir ao engano, mantendo-nos firmes em nossa jornada espiritual. Os sinais e maravilhas realizados por falsos profetas são muitas vezes impressionantes, mas é crucial lembrar que nem tudo que brilha é ouro. A autenticidade de uma mensagem deve ser avaliada não apenas por suas manifestações externas, mas por seu alinhamento com o caráter de Cristo e os ensinamentos bíblicos. Exemplos práticos de como aplicar esse discernimento incluem a consulta a líderes espirituais de confiança, a participação em estudos bíblicos e a reflexão pessoal sobre as Escrituras. Além disso, cultivar uma mente crítica e questionadora é essencial para não cair em armadilhas espirituais. A fé madura é aquela que, mesmo diante de sinais impressionantes, mantém-se ancorada na verdade imutável de Deus. Por fim, a advertência de Jesus sobre os falsos cristos e falsos profetas é um lembrete da importância de estar sempre vigilante e preparado. Em um mundo onde as vozes são muitas e as mensagens são variadas, a clareza espiritual é mais necessária do que nunca. Essa vigilância não deve ser motivada pelo medo, mas pela esperança e pela confiança de que, ao permanecer fiel, seremos guiados pela verdade. Enquanto avançamos para os próximos desafios mencionados por Jesus, somos chamados a fortalecer nossa fé e a nos preparar para os sinais no céu, que servirão como indicadores do tempo do fim. Ao longo dos tempos, os sinais no céu têm fascinado e intrigado a humanidade, servindo como presságios de eventos significativos ou mudanças iminentes. No sermão profético de Mateus 24, Jesus menciona fenômenos celestiais que precederão o fim dos tempos, como o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas. Esses sinais são frequentemente interpretados tanto de forma literal quanto simbólica, gerando debates e curiosidades da história sobre seu verdadeiro significado. O céu, vasto e misterioso, sempre foi visto como um reflexo do divino, e essas manifestações celestes
são percebidas como uma comunicação direta de Deus com a humanidade. Em tempos de incerteza, olhar para o céu em busca de sinais pode oferecer esperança ou advertência, dependendo da interpretação. Os fenômenos celestiais mencionados por Jesus também podem ser vistos como metáforas para mudanças espirituais profundas. O escurecimento do Sol e da Lua pode simbolizar a perda de orientação e clareza em tempos de crise, enquanto a queda das estrelas pode representar a queda de líderes ou sistemas que antes eram considerados imutáveis. Essas imagens poderosas nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar onde precisamos de renovação e transformação. Em um mundo onde as mudanças são constantes, os sinais no céu nos lembram da importância de permanecer vigilantes e preparados para o que está por vir. Eles nos desafiam a olhar além do imediato e a buscar um entendimento mais profundo do propósito divino em meio ao caos. Historicamente, eventos celestiais como eclipses, cometas e chuvas de meteoros foram frequentemente associados a presságios de grandes mudanças ou desastres. Na Bíblia, esses sinais são muitas vezes vistos como indicadores do tempo divino, marcando o início ou o fim de uma era. A história está repleta de exemplos de civilizações que interpretaram esses fenômenos como mensagens dos deuses, desde os antigos egípcios até os maias. No entanto, no contexto das profecias de Jesus, os sinais no céu são mais do que meros presságios. Eles são parte de um plano divino maior, que culminará na renovação e na redenção do mundo. Esses eventos celestiais, portanto, nos convidam a considerar nosso lugar na história e a importância de estar alinhado com o propósito de Deus. À medida que contemplamos os sinais no céu, somos chamados a um estado de vigilância espiritual e preparação. Em um mundo onde a ciência e a tecnologia nos permitem prever e explicar muitos fenômenos celestiais, é fácil esquecer seu significado simbólico e espiritual. No entanto, as palavras de Jesus nos lembram que há mais no céu e na terra do que podemos compreender. Os sinais no céu são um convite à reflexão e à renovação, um chamado para viver com propósito e integridade em um mundo em constante mudança. E assim, enquanto olhamos para o céu em busca de sinais, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos e a considerar como podemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, preparando-nos para o que está por vir. No coração do discurso profético de Jesus, a vinda do Filho do Homem é um dos eventos mais aguardados e discutidos entre os crentes. Descrita em Mateus 24 como um retorno glorioso, essa manifestação é cercada de simbolismo e esperança. Jesus pinta um quadro vívido de sua volta, onde ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Este evento não será um acontecimento discreto, mas uma revelação que todos os olhos verão. Um momento de culminação para a história humana. Para muitos, essa promessa é um farol de esperança em tempos de incerteza. Um lembrete de que a justiça e a redenção estão garantidas no plano divino. A descrição desse retorno é rica em imagens que evocam tanto maravilha quanto reverência. Imagine um céu se abrindo, revelando a majestade divina de uma maneira que transcende nossa compreensão terrena. É uma cena que convida à introspecção, levando muitos a refletirem sobre sua própria preparação espiritual para esse encontro. A vinda do Filho do Homem é mais do que um evento futuro. É um chamado à vigilância e à prontidão no presente. A expectativa desse dia inspira os crentes a viverem com propósito e integridade, sabendo que suas ações têm consequências eternas. Jesus enfatiza a imprevisibilidade desse retorno, sublinhando que ninguém sabe o dia ou a hora em que ele ocorrerá. Essa incerteza não é motivo de medo, mas um convite à constante preparação. Assim como um mestre que pode voltar a qualquer momento,
A expectativa da vinda do Filho do Homem encoraja uma vida de fidelidade e serviço. Cada dia se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e de demonstrar amor e compaixão aos outros. Essa perspectiva transforma a espera em uma jornada ativa, onde o foco está em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A vinda do Filho do Homem também carrega consigo a promessa de restauração e renovação. Para aqueles que enfrentam dificuldades e injustiças, essa esperança oferece consolo e força. A certeza de que o sofrimento não é o capítulo final da história humana traz paz em meio ao caos. Enquanto os crentes aguardam esse dia glorioso, são chamados a serem portadores da luz de Cristo no mundo, refletindo a justiça e o amor que ele exemplificou. E assim, enquanto olhamos para o futuro com esperança, somos lembrados de que cada momento presente é uma chance de nos prepararmos para esse encontro transformador. Em meio às profecias de Mateus 24, a reunião dos eleitos surge como um tema de esperança e redenção. Jesus descreve um momento em que os anjos, como mensageiros divinos, serão enviados para reunir os escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Este ato de reunião não é apenas uma promessa de salvação, mas também um testemunho da soberania divina sobre o tempo e o espaço. A ideia de ser reunido por anjos, seres celestiais, que atuam como intermediários entre Deus e a humanidade, evoca um sentimento de segurança e pertencimento. Em um mundo frequentemente marcado pela separação e pelo conflito, a promessa de uma reunião final oferece consolo e uma visão de unidade eterna. A identidade dos eleitos tem sido objeto de curiosidade e debate ao longo da história. Quem são esses escolhidos que serão reunidos nos últimos dias? Para muitos, os eleitos representam aqueles que permaneceram fiéis aos ensinamentos de Jesus, vivendo suas vidas em conformidade com seus princípios. São aqueles que, apesar das tribulações e desafios, mantiveram sua fé inabalável. No entanto, a escolha divina é um mistério que transcende a compreensão humana, lembrando-nos de que a graça de Deus é oferecida a todos, independentemente de suas falhas e imperfeições. Essa visão inclusiva desafia as noções de exclusividade e convida todos a refletirem sobre seu próprio relacionamento com o divino. A reunião dos eleitos também destaca o papel dos anjos como agentes de Deus no cumprimento de seu plano. Ao longo das Escrituras, os anjos aparecem em momentos críticos, guiando, protegendo e comunicando a vontade divina. Na reunião final, eles desempenham um papel crucial, garantindo que nenhum dos escolhidos seja esquecido ou deixado para trás. Este ato de cuidado divino reforça a ideia de que cada indivíduo é precioso aos olhos de Deus e que, no final, todos os esforços para viver uma vida de fé e amor serão recompensados. A presença dos anjos como coletores dos eleitos simboliza a conexão contínua entre o céu e a terra e a certeza de que o plano divino será cumprido. Enquanto refletimos sobre a reunião dos eleitos, somos chamados a considerar nossa própria preparação para esse momento. Estamos vivendo de maneira que reflete nossa fé e esperança na promessa de Jesus? A reunião final não é apenas um evento futuro, mas uma chamada à ação no presente. Ao cultivar uma vida de amor, compaixão e serviço, nos preparamos para ser parte dos eleitos, aqueles que serão reunidos na presença de Deus. E assim, enquanto aguardamos esse dia glorioso, continuamos nossa jornada, fortalecidos pela promessa de que, no final, seremos reunidos com todos os que amam e servem ao Senhor. A parábola da figueira, mencionada por Jesus em Mateus 24, é uma ilustração poderosa e rica em significado. Quando Jesus fala sobre a figueira, ele nos convida a observar os sinais ao nosso redor com atenção e discernimento. Assim como os brotos na figueira indicam a chegada do verão, os eventos que Jesus descreve em seu sermão profético são sinais do que está por vir.
Esta parábola nos ensina a importância de estar atentos ao nosso ambiente e às mudanças que ocorrem à nossa volta, não apenas no sentido físico, mas também espiritual. Em nossa vida cotidiana, isso pode significar prestar mais atenção às tendências sociais e espirituais, buscando entender o que elas podem indicar sobre o futuro. A vigilância é um tema central na parábola da figueira. Jesus nos chama a sermos vigilantes, a não sermos pegos de surpresa pelos eventos que se desenrolam no mundo. Essa vigilância não é apenas sobre observar passivamente, mas sobre estar preparado e agir de acordo com os sinais que vemos. Na prática, isso pode se traduzir em uma vida de oração e estudo das Escrituras, buscando uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Além disso, a vigilância pode significar estar pronto para ajudar os outros em tempos de necessidade, reconhecendo que estamos todos interconectados e que nossas ações podem ter um impacto significativo. A parábola também nos ensina sobre a paciência e a espera ativa. Assim como a figueira não dá frutos imediatamente, os eventos proféticos podem não se desenrolar no nosso tempo esperado. A paciência, portanto, é uma virtude essencial para aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus. Isso não significa inatividade, mas sim uma espera ativa, onde continuamos a fazer o bem e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Em nossa vida diária, isso pode significar investir tempo em nossas comunidades, construindo relacionamentos fortes e oferecendo apoio aos que estão ao nosso redor. Por fim, a parábola da figueira nos desafia a refletir sobre o que significa viver com propósito em um mundo em constante mudança. Ela nos lembra que, apesar das incertezas do futuro, podemos encontrar segurança e esperança na promessa de Jesus. Ao interpretar os sinais dos tempos, somos chamados a uma vida de fé e ação, prontos para responder ao chamado de Deus a qualquer momento. E assim, enquanto continuamos a explorar as palavras de Jesus em Mateus 24, somos convidados a manter nossos olhos e corações abertos, preparados para o próximo capítulo de nossa jornada espiritual. A parábola da figueira, mencionada por Jesus em Mateus 24, é uma ilustração poderosa e rica em significado. Quando Jesus fala sobre a figueira, ele nos convida a observar os sinais ao nosso redor, com atenção e discernimento. Assim como os brotos na figueira indicam a chegada do verão, os eventos que Jesus descreve em seu sermão profético são sinais do que está por vir. Esta parábola nos ensina a importância de estar atentos ao nosso ambiente e às mudanças que ocorrem à nossa volta, não apenas no sentido físico, mas também espiritual. Em nossa vida cotidiana, isso pode significar prestar mais atenção às tendências sociais e espirituais, buscando entender o que elas podem indicar sobre o futuro. A vigilância é um tema central na parábola da figueira. Jesus nos chama a sermos vigilantes, a não sermos pegos de surpresa pelos eventos que se desenrolam no mundo. Essa vigilância não é apenas sobre observar passivamente, mas sobre estar preparado e agir de acordo com os sinais que vemos. Na prática, isso pode se traduzir em uma vida de oração e estudo das Escrituras, buscando uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. Além disso, a vigilância pode significar estar pronto para ajudar os outros em tempos de necessidade, reconhecendo que estamos todos interconectados e que nossas ações podem ter um impacto significativo. A parábola também nos ensina sobre a paciência e a espera ativa. Assim como a figueira não dá frutos imediatamente, os eventos proféticos podem não se desenrolar no nosso tempo esperado. A paciência, portanto, é uma virtude essencial para aqueles que buscam seguir os ensinamentos de Jesus. Isso não significa inatividade, mas sim uma espera ativa, onde continuamos a fazer o bem e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Em nossa vida diária, isso pode significar investir tempo em nossas comunidades,
construindo relacionamentos fortes e oferecendo apoio aos que estão ao nosso redor. Por fim, a parábola da figueira nos desafia a refletir sobre o que significa viver com propósito em um mundo em constante mudança. Ela nos lembra que, apesar das incertezas do futuro, podemos encontrar segurança e esperança na promessa de Jesus. Ao interpretar os sinais dos tempos, somos chamados a uma vida de fé e ação, prontos para responder ao chamado de Deus a qualquer momento. E assim, enquanto continuamos a explorar as palavras de Jesus em Mateus 24, somos convidados a manter nossos olhos e corações abertos, preparados para o próximo capítulo de nossa jornada espiritual. No âmago do sermão profético de Jesus, encontramos uma afirmação que ressoa com mistério e expectativa. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Essa incerteza é um convite à vigilância constante, uma chamada à preparação contínua. Em um mundo onde a previsibilidade é frequentemente valorizada, a ideia de um evento tão significativo ocorrer de forma inesperada desafia nossa compreensão e planejamento. Jesus, ao compartilhar essa mensagem, não apenas alerta, mas também oferece uma oportunidade de reflexão sobre como vivemos nossas vidas diárias. A incerteza do momento exato nos encoraja a viver cada dia com propósito e intenção, reconhecendo a fragilidade e a preciosidade do tempo que temos. A incerteza do dia e da hora também nos ensina sobre a humildade e a confiança. Em um mundo onde muitas vezes buscamos controlar e prever o futuro, essa passagem nos lembra de que há aspectos da vida que estão além do nosso controle. Essa incerteza não deve ser motivo de ansiedade, mas sim de confiança na soberania divina. Ao abraçar essa verdade, somos convidados a confiar mais plenamente em Deus, entregando nossos medos e preocupações a Ele. A confiança em um plano maior nos liberta para viver com alegria e esperança, sabendo que, independentemente de quando o fim chegar, estaremos preparados espiritualmente. Vivendo em expectativa constante, somos chamados a cultivar uma vida de vigilância ativa. Isso significa estar sempre prontos, não apenas em termos de preparação espiritual, mas também em nossas ações diárias. A vigilância ativa pode se manifestar em práticas como a oração regular, o estudo das Escrituras e o envolvimento em comunidades de fé que nos apoiam e desafiam a crescer. Além disso, a expectativa constante nos incentiva a viver com integridade e compaixão, sabendo que cada ação tem um impacto eterno. A vida em expectativa é uma vida de propósito, onde cada momento é uma oportunidade de demonstrar amor e serviço aos outros. Por fim, a incerteza sobre o dia e a hora nos desafia a refletir sobre nossas prioridades e valores. Estamos vivendo de maneira que reflete nossa fé e esperança no retorno de Cristo? Estamos investindo nosso tempo e recursos em coisas que realmente importam? Essas perguntas nos convidam a uma autoavaliação honesta e a um compromisso renovado com o que é verdadeiramente importante. E assim, enquanto aguardamos o dia desconhecido, somos chamados a viver com propósito e paixão, preparados para o que quer que venha, sabendo que nossa esperança está firmemente enraizada em Cristo. Os dias de Noé, mencionados por Jesus em Mateus 24, são uma referência poderosa e evocativa que ressoa profundamente nas histórias bíblicas. Noé viveu em uma época de grande corrupção e violência, onde a maldade dos homens havia se multiplicado na terra. A narrativa descreve um mundo que havia se desviado tanto da justiça que Deus decidiu trazer um dilúvio para purificar a criação. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor, e sua história se tornou um símbolo de fé e obediência em meio à decadência. Esta referência aos dias de Noé serve como um alerta para os tempos modernos, lembrando-nos de que a vigilância espiritual e a retidão são essenciais em qualquer era. A comparação com os dias de Noé é um convite à introspecção e à preparação.
Assim como Noé foi chamado a construir uma arca em antecipação ao dilúvio, somos chamados a nos preparar para os desafios espirituais e morais que enfrentamos atualmente. A Arca de Noé pode ser vista como uma metáfora para a segurança espiritual que encontramos ao seguir os ensinamentos de Cristo. Em um mundo onde as distrações e tentações são abundantes, a história de Noé nos encoraja a construir nosso próprio refúgio espiritual, através da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros crentes. Esta preparação não é apenas para nossa própria proteção, mas também para servir de exemplo e guia para os outros. Os dias de Noé também nos ensinam sobre a importância da perseverança e da fé inabalável. Noé passou anos construindo a arca, enfrentando escárnio e descrença de seus contemporâneos. Sua dedicação e confiança no plano divino são um testemunho de como devemos nos manter firmes em nossa fé, mesmo quando parece que o mundo ao nosso redor está desmoronando. Este exemplo de perseverança é particularmente relevante em tempos de incerteza, onde manter a fé pode ser um desafio diário. A história de Noé nos lembra que a verdadeira fé é demonstrada não apenas em palavras, mas em ações consistentes e dedicadas. Por fim, a narrativa dos dias de Noé é um lembrete de que, mesmo em tempos de julgamento, há esperança e renovação. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra dessa maneira, e colocando o arco-íris como símbolo dessa promessa. Este ato de renovação e esperança nos encoraja a olhar além das dificuldades presentes e a confiar na fidelidade de Deus. Assim, enquanto refletimos sobre os dias de Noé, somos inspirados a viver com propósito e esperança, preparados para o que está por vir e prontos para abraçar as promessas de renovação que Deus oferece. No coração das profecias de Mateus 24, Jesus descreve a separação final como um momento de discernimento divino, onde a humanidade será dividida com base em suas escolhas e ações. Essa imagem poderosa evoca a cena de dois trabalhadores no campo, onde um é levado e o outro deixado para trás. Essa metáfora não é apenas um aviso, mas um convite à reflexão sobre a qualidade de nossa fé e a sinceridade de nosso compromisso espiritual. A separação final não é arbitrária, é uma culminação das decisões que tomamos ao longo de nossas vidas. Assim como um agricultor separa o trigo do joio, o divino faz distinção entre aqueles que viveram com propósito e aqueles que se desviaram. A escolha divina, como descrita por Jesus, é um tema que ressoa profundamente com a responsabilidade pessoal e a liberdade de escolha. Em um mundo onde as decisões são muitas vezes influenciadas por pressões externas, a mensagem de Mateus 24 nos desafia a viver autenticamente, alinhados com nossos valores espirituais. A separação final serve como um lembrete de que cada ação, por menor que seja, tem um impacto eterno. Em nossas vidas diárias, isso pode se traduzir em escolhas conscientes de amor, compaixão e integridade. Quando enfrentamos dilemas morais, a pergunta que devemos nos fazer é: esta ação me aproxima ou me afasta do meu propósito divino? A ideia de separação também nos leva a considerar a importância das relações e comunidades em nossa jornada espiritual. Estamos cercados por pessoas que influenciam nossas decisões e moldam nosso caráter. A separação final nos lembra de avaliar as influências em nossas vidas e de buscar relacionamentos que nos encorajem a crescer espiritualmente. Participar de comunidades de fé, envolver-se em grupos de estudo bíblico e cultivar amizades baseadas em valores compartilhados são maneiras práticas de fortalecer nosso caminho espiritual. A jornada não é solitária. Somos chamados a caminhar ao lado de outros que compartilham nossa visão e propósito. Por fim, a separação final, como descrita por Jesus, é um chamado à vigilância
e a prontidão espiritual. Em um mundo onde as distrações são abundantes, é fácil perder de vista o que realmente importa. A narrativa de Mateus 24 nos desafia a manter nossos olhos fixos no horizonte eterno, vivendo cada dia com intenção e propósito. Como podemos nos preparar para esse momento de discernimento divino? A resposta está em cultivar uma vida de fé ativa, onde cada dia é uma oportunidade de servir, amar e crescer espiritualmente. E assim, enquanto nos preparamos para explorar o próximo tópico, que aborda o papel do servo fiel e prudente, somos inspirados a considerar como nossas escolhas diárias refletem nosso compromisso com o divino. A narrativa do servo fiel e prudente, contada por Jesus em Mateus 24, é uma metáfora poderosa que nos convida a refletir sobre nosso papel e responsabilidade no tempo presente. Este servo, encarregado de cuidar da casa e alimentar os outros servos, é recompensado por sua fidelidade e sabedoria ao cumprir suas tarefas com diligência. A história nos lembra que a verdadeira liderança não está apenas em comandar, mas em servir com integridade e dedicação. Em um mundo onde a busca por poder e reconhecimento muitas vezes ofusca o compromisso com o dever, o exemplo do servo fiel ressoa como um lembrete de que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com humildade e constância. A recompensa prometida ao servo fiel é um símbolo de esperança e encorajamento para todos que buscam viver de acordo com os princípios de justiça e amor. Jesus nos ensina que aqueles que permanecem firmes em sua fé e comprometidos com suas responsabilidades serão elevados e honrados. Este reconhecimento não é apenas uma recompensa futura, mas também uma fonte de satisfação e propósito no presente. Em nossas vidas diárias, podemos aplicar essa lição ao cumprirmos nossas obrigações com alegria e dedicação, seja no trabalho, na família ou na comunidade. A fidelidade em pequenas coisas, como diz o ditado, é a chave para grandes recompensas. Por outro lado, a história do servo fiel também nos alerta sobre os perigos da negligência e da procrastinação. O servo que não cumpre suas responsabilidades e se entrega à indulgência é repreendido e punido. Isso nos desafia a avaliar nossas próprias vidas e a considerar se estamos sendo fiéis às nossas responsabilidades. A procrastinação pode ser uma armadilha fácil de cair, mas o exemplo do servo fiel nos inspira a agir com propósito e determinação. Em vez de adiar tarefas importantes, somos chamados a enfrentá-las com coragem e compromisso, sabendo que nosso trabalho não é em vão. A narrativa do servo fiel e prudente se entrelaça com a expectativa do retorno de Cristo, criando um senso de urgência e propósito. Vivemos em um mundo onde o tempo é precioso e cada momento é uma oportunidade de demonstrar nossa fé através de ações concretas. Assim como o servo fiel aguardava o retorno de seu mestre, somos chamados a viver com expectativa e prontidão, preparados para responder ao chamado divino a qualquer momento. E assim, enquanto refletimos sobre a importância da fidelidade e da prudência, nos preparamos para explorar o próximo tópico, que aborda as consequências da negligência e a importância da responsabilidade, temas que são tão relevantes hoje quanto eram nos tempos de Jesus. No contexto das parábolas de Jesus, o servo mau e preguiçoso representa um alerta sobre a negligência e a falta de responsabilidade. Este personagem é aquele que, ao invés de cumprir suas obrigações com diligência, escolhe a indiferença e o descaso. Ele é o servo que enterra seu talento, que ignora as oportunidades de crescimento e contribuição, optando por uma vida de complacência. A mensagem aqui é clara. A negligência não é apenas uma falha pessoal, mas um desperdício das dádivas e responsabilidades que nos foram confiadas. A figura do servo preguiçoso
nos desafia a refletir sobre nosso próprio comprometimento com nossas tarefas diárias e nosso papel no mundo, instigando-nos a considerar como podemos evitar cair na armadilha da apatia. As consequências da negligência, como ilustrado na parábola, são severas. O servo mau é repreendido e punido por sua falta de iniciativa e responsabilidade. Esta narrativa nos ensina que cada ação, ou a falta dela, tem repercussões. No mundo real, isso se traduz em oportunidades perdidas, relacionamentos desgastados e um potencial não realizado. A parábola nos lembra que a vida é repleta de chances de fazer a diferença, seja em nossas carreiras, em nossas comunidades ou em nossas famílias. Para evitar as armadilhas da negligência, podemos adotar práticas de autoavaliação regular, estabelecendo metas claras e buscando feedback construtivo para nos mantermos no caminho certo. A importância da responsabilidade é um tema central nesta narrativa. Ser responsável implica reconhecer o impacto de nossas ações e decisões e estar disposto a responder por elas. No contexto da parábola, a responsabilidade não é apenas sobre cumprir tarefas, mas sobre fazê-las com excelência e integridade. Isso se aplica a todos os aspectos da vida, desde o trabalho até as relações pessoais. Um exemplo prático seria assumir um papel ativo em projetos comunitários ou voluntariado, onde podemos exercer nossa responsabilidade social e contribuir para o bem-estar coletivo. Assumir responsabilidades pode ser desafiador, mas é também a chave para uma vida plena e significativa. À medida que refletimos sobre o servo mau e preguiçoso, somos chamados a considerar como podemos cultivar uma mentalidade de diligência e responsabilidade. Esta parábola não é apenas um aviso, mas um convite à ação. Como podemos transformar nossas intenções em ações concretas? Como podemos garantir que não estamos apenas cumprindo nossas obrigações, mas fazendo-o com paixão e propósito? Essas perguntas nos preparam para explorar o próximo tópico, que abordará o papel da Igreja nos últimos dias. Um tema que nos desafia a pensar sobre nossa responsabilidade coletiva como comunidade de fé em tempos de mudança e incerteza. Nos últimos dias, a Igreja é chamada a desempenhar um papel crucial e multifacetado, servindo como farol de esperança e centro de resistência espiritual em tempos de incerteza. À medida que o mundo enfrenta desafios crescentes, desde crises ambientais até tensões sociais, a Igreja tem a responsabilidade de ser uma voz de justiça e compaixão. Este é um tempo em que a comunidade de fé deve se unir, não apenas para adorar, mas para agir, promovendo a paz e a reconciliação em um mundo dividido. A missão da Igreja é dupla: nutrir a fé dos seus membros e estender a mão aos necessitados, mostrando o amor de Cristo de maneira tangível. A história está repleta de exemplos de como a Igreja, em tempos de crise, se levantou para ser uma força de mudança positiva e transformação. Os desafios que a Igreja enfrenta nos últimos dias são tanto internos quanto externos. Internamente, a Igreja deve lidar com questões de relevância e adaptação, garantindo que sua mensagem ressoe com as gerações mais jovens sem comprometer os princípios fundamentais da fé. Externamente, a Igreja enfrenta o ceticismo e a hostilidade de uma sociedade cada vez mais secular. Em meio a essas pressões, a Igreja é chamada a ser autêntica, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo e demonstrando integridade em todas as suas ações. A autenticidade é a chave para atrair e reter aqueles que buscam um sentido mais profundo em suas vidas, oferecendo uma comunidade onde eles podem crescer espiritualmente e contribuir para o bem comum. A oportunidade para a Igreja nos últimos dias é imensa. Em um mundo que muitas vezes parece sem direção, a Igreja pode ser a âncora que oferece estabilidade e esperança. Isso pode ser feito através de programas de alcance comunitário,
que não apenas atendem às necessidades físicas, mas também oferecem apoio emocional e espiritual. Além disso, a igreja pode desempenhar um papel vital na educação, oferecendo aulas e workshops que abordam questões contemporâneas à luz dos ensinamentos bíblicos. Ao fazer isso, a igreja não apenas cumpre sua missão de espalhar o evangelho, mas também se torna uma parte indispensável do tecido social, promovendo um futuro mais justo e compassivo. À medida que a igreja avança em sua missão nos últimos dias, é essencial que ela mantenha um espírito de unidade e colaboração. Diferentes denominações e tradições podem encontrar força em suas diversidades, trabalhando juntas para enfrentar os desafios comuns. A cooperação ecumênica pode ser uma força poderosa, mostrando ao mundo que, apesar das diferenças, os seguidores de Cristo estão unidos em seu compromisso com a justiça, a paz e o amor. E assim, enquanto a igreja continua sua jornada, ela se prepara para enfrentar os desafios e oportunidades que ainda estão por vir, sempre guiada pela luz de Cristo. Ao longo dos séculos, as profecias de Mateus 24 têm sido objeto de intensas discussões e interpretações variadas, refletindo a rica tapeçaria das curiosidades da história. Durante a Idade Média, muitos estudiosos e líderes religiosos viam os sinais descritos por Jesus como prenúncios de eventos iminentes em seu próprio tempo, como guerras e pestilências que assolavam a Europa. O contexto histórico de cada era influenciou profundamente a maneira como essas profecias eram entendidas e aplicadas. Por exemplo, a Reforma Protestante trouxe uma nova onda de interpretações, onde muitos reformadores viam a corrupção dentro da Igreja Católica como um cumprimento das advertências de Jesus sobre falsos profetas e enganos. Essa capacidade de cada geração de se ver nas palavras de Jesus demonstra a atemporalidade e a profundidade das Escrituras. Nos tempos modernos, as interpretações de Mateus 24 continuam a evoluir, impulsionadas por descobertas arqueológicas e avanços na teologia e na crítica textual. O século XX, com suas duas grandes guerras mundiais e o surgimento de novas tecnologias, trouxe uma nova perspectiva sobre as profecias de Jesus. Muitos estudiosos contemporâneos buscam compreender essas palavras à luz dos conflitos globais e das mudanças climáticas, vendo nelas uma advertência para a humanidade sobre a necessidade de reconciliação e cuidado com o planeta. Além disso, a era digital permitiu que as discussões teológicas se expandissem além das fronteiras geográficas, criando uma comunidade global de intérpretes que compartilham insights e teorias sobre o significado dessas profecias. Apesar das diferenças nas interpretações, há um consenso entre muitos estudiosos de que as palavras de Jesus em Mateus 24 são um chamado à vigilância e à preparação espiritual. A mensagem central de estar atento aos sinais dos tempos e de viver uma vida de fé e integridade ressoa tanto hoje quanto há 2000 anos. Essa relevância contínua é um testemunho do poder transformador das palavras de Jesus, que continuam a inspirar e desafiar crentes em todo o mundo. Para aqueles que buscam entender essas profecias, é essencial abordar o texto com humildade e abertura, reconhecendo que a verdade divina pode se manifestar de maneiras inesperadas. À medida que olhamos para o futuro, as interpretações de Mateus 24 provavelmente continuarão a se desenvolver, refletindo as mudanças sociais, políticas e ambientais. Cada geração é chamada a encontrar seu próprio significado nas palavras de Jesus, aplicando-as às suas circunstâncias únicas. E assim, enquanto nos preparamos para explorar as aplicações práticas dessas profecias em nossas vidas diárias, somos convidados a refletir sobre como podemos viver com propósito e esperança, em um mundo que está em constante transformação.
Em meio às profecias de Mateus 24, uma pergunta ressoa: como podemos aplicar esses ensinamentos antigos em nossas vidas modernas? A busca por propósito e esperança é universal e atemporal, e as palavras de Jesus oferecem um mapa para navegar as complexidades do presente. Em um mundo repleto de distrações e incertezas, encontrar propósito pode parecer uma tarefa monumental. No entanto, Jesus nos convida a viver com intenção, a buscar um significado mais profundo em nossas ações diárias. Isso pode ser tão simples quanto dedicar tempo para ajudar um vizinho, ou tão significativo quanto se envolver em causas que promovem justiça e compaixão. A chave é viver de maneira que reflita os valores do reino de Deus, onde cada ato de bondade contribui para um mundo melhor. A preparação espiritual é outra aplicação vital das profecias de Jesus. Em tempos de turbulência, a fé pode ser um ancoradouro que nos mantém firmes. Isso não significa apenas frequentar a igreja ou participar de rituais religiosos, mas cultivar uma relação pessoal e vibrante com o divino. Práticas como a meditação, a oração e o estudo das Escrituras podem oferecer paz e clareza, ajudando-nos a discernir a vontade de Deus em meio ao ruído da vida cotidiana. Além disso, a preparação espiritual envolve estar atento aos sinais dos tempos, não com medo, mas com a expectativa de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e renovação. No entanto, a aplicação prática das profecias de Mateus 24 não se limita ao âmbito espiritual. Também somos chamados a agir no mundo físico, a ser agentes de mudança positiva em nossas comunidades. Isso pode significar se voluntariar em abrigos locais, participar de iniciativas ambientais ou apoiar políticas que promovam a igualdade e a dignidade humana. A fé, quando aliada à ação, tem o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Ao integrar as lições de Jesus em nossas decisões diárias, podemos criar um impacto duradouro, refletindo a luz de Cristo em cada interação. Por fim, viver com propósito e esperança nos desafia a olhar além de nós mesmos, a ver o quadro maior da história que Deus está escrevendo. As profecias de Jesus nos lembram que, apesar das dificuldades, há uma promessa de redenção e renovação. Essa esperança nos impulsiona a perseverar, a manter nossos olhos fixos no horizonte eterno. À medida que aplicamos essas lições em nossas vidas, somos convidados a ser faróis de esperança em um mundo que muitas vezes parece escuro e incerto. E assim, enquanto continuamos a explorar as implicações das profecias de Jesus, somos chamados a viver com coragem e convicção, sabendo que cada passo que damos é parte de um propósito divino maior. As profecias de Mateus 24 têm deixado uma marca indelével na cultura ao longo dos séculos, influenciando uma ampla gama de expressões artísticas e literárias. Desde as pinturas renascentistas que capturaram o drama e a majestade do retorno de Cristo, até as obras literárias que exploram os temas do Apocalipse e da redenção, essas profecias têm servido como uma fonte rica de inspiração. Artistas e escritores, movidos pelas palavras de Jesus, criaram obras que não apenas refletem suas interpretações pessoais, mas que também convidam o público a refletir sobre o significado mais profundo do fim dos tempos. A arte se torna, assim, um meio poderoso de explorar e comunicar as verdades espirituais contidas nas profecias. Na literatura, as profecias de Mateus 24 têm sido um tema recorrente, aparecendo em obras que vão desde clássicos religiosos até ficções contemporâneas. Autores como John Milton, em seu épico Paraíso Perdido, e C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, incorporaram elementos proféticos em suas narrativas, tecendo histórias que exploram a batalha entre o bem e o mal, a queda e a redenção. Esses textos não apenas entretêm, mas também desafiam os leitores
a considerar as realidades espirituais e morais de suas próprias vidas. A literatura, ao abordar as profecias, oferece uma lente através da qual podemos examinar nossas esperanças e medos mais profundos, proporcionando um espaço para a reflexão e o crescimento pessoal. Além das artes visuais e literárias, as profecias de Mateus 24 têm encontrado eco na música e no cinema, meios que têm o poder de alcançar vastas audiências. Desde hinos tradicionais que falam do retorno de Cristo, até trilhas sonoras de filmes que capturam a atenção e a esperança do Apocalipse, a música tem sido uma forma de expressar e compartilhar a mensagem profética. No cinema, filmes como A Última Tentação de Cristo e Deixados para Trás exploram as profecias de maneiras que provocam tanto a imaginação quanto o debate teológico. Esses meios, ao trazerem as profecias para o centro das atenções, ajudam a manter viva a discussão sobre seu significado e relevância. Na sociedade moderna, as profecias de Mateus 24 continuam a ressoar, influenciando não apenas a arte e a literatura, mas também o discurso público e a consciência coletiva. Em um mundo marcado por incertezas e mudanças rápidas, as palavras de Jesus oferecem um ponto de referência, uma âncora espiritual que nos chama a olhar além do imediato e a considerar o quadro maior da história divina. As profecias nos desafiam a viver com propósito e esperança, a buscar a justiça e a compaixão em nossas interações diárias. E assim, enquanto refletimos sobre o impacto cultural dessas profecias, somos levados a considerar como podemos aplicar suas lições em nossas próprias vidas, preparando-nos para o que está por vir. Na jornada de fé, as reflexões pessoais e os testemunhos têm um poder singular de tocar corações e transformar vidas. Eles são as histórias vivas que dão carne e osso às palavras das Escrituras, mostrando como as verdades bíblicas se manifestam no cotidiano. Quando alguém compartilha seu testemunho, não está apenas narrando eventos, mas revelando o movimento do divino em sua vida. Essas narrativas pessoais oferecem uma visão íntima de como a fé pode superar desafios, inspirar mudanças e trazer esperança em meio às adversidades. É como se cada testemunho fosse uma vela acesa, iluminando o caminho para outros que buscam orientação e encorajamento em suas próprias jornadas espirituais. Os testemunhos de transformação são particularmente poderosos, pois exemplificam a capacidade de renovação que a fé em Cristo pode proporcionar. Imagine alguém que encontrou força para superar um vício ou perdoar uma ofensa profunda, tudo por causa de uma experiência espiritual transformadora. Essas histórias não apenas edificam a comunidade de fé, mas também servem como um convite para aqueles que ainda estão à margem, hesitantes em dar o próximo passo. Em momentos de dúvida, ouvir como outros superaram obstáculos pode ser o impulso necessário para renovar a própria fé e coragem. É uma lembrança de que, independentemente das circunstâncias, a mudança é possível quando se confia no poder redentor de Deus. Além disso, as reflexões pessoais sobre passagens bíblicas podem oferecer novas perspectivas e insights. Quando alguém compartilha como uma determinada passagem impactou sua vida, isso pode abrir novas maneiras de entender e aplicar as Escrituras. Por exemplo, uma reflexão sobre o Salmo 23 pode destacar o conforto e a paz que vem de confiar em Deus como pastor, especialmente em tempos de incerteza. Essas reflexões não são apenas exercícios intelectuais, mas convites para uma relação mais profunda e pessoal com as Escrituras. Elas nos encorajam a não apenas ler a Bíblia, mas a vivê-la, permitindo que suas palavras moldem nossas ações e atitudes diárias. Por fim, os testemunhos e reflexões são um lembrete de que a fé é uma jornada compartilhada. Ao ouvir as histórias dos outros, somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossos desafios e triunfos.
A comunidade de fé é fortalecida quando seus membros se apoiam mutuamente, celebrando vitórias e oferecendo suporte nas lutas. E assim, enquanto exploramos as histórias de transformação e renovação, somos inspirados a refletir sobre nossas próprias jornadas e a considerar como podemos ser testemunhas vivas do amor e da graça de Deus, preparando-nos para o chamado à ação que virá em seguida. Ao longo de nossa jornada por Mateus 24, exploramos as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos, mergulhando em profecias que têm intrigado e inspirado gerações. Essas palavras não são apenas advertências, mas convites para uma vida de vigilância, fé e preparação. Cada tópico que abordamos revelou camadas de significado e nos desafiou a considerar como vivemos nossas vidas em um mundo em constante mudança. A mensagem de Jesus é clara. Devemos estar sempre prontos, mantendo nossos corações e mentes sintonizados com a verdade divina. Essa prontidão não é passiva, mas ativa, exigindo que cultivemos uma relação profunda e contínua com o divino. A aplicação prática dessas lições nos chama a viver com propósito e esperança, reconhecendo que cada dia é uma oportunidade de demonstrar amor e compaixão. Em um mundo onde a iniquidade parece crescer e o amor pode se esfriar, somos chamados a ser luzes de esperança e agentes de mudança. Isso pode significar se envolver em ações comunitárias, apoiar aqueles que estão em necessidade ou simplesmente viver com integridade e autenticidade. Ao aplicar essas lições em nossas vidas diárias, nos tornamos testemunhas vivas do amor e da graça de Deus, prontos para enfrentar qualquer desafio que venha em nosso caminho. A jornada através de Mateus 24 também nos encoraja a refletir sobre o impacto dessas profecias em nossa cultura e sociedade. Desde a arte e literatura até as discussões teológicas e filosóficas, as palavras de Jesus continuam a ressoar e influenciar. Elas nos lembram que, mesmo em tempos de incerteza, há uma promessa de redenção e renovação. Essa esperança nos impulsiona a perseverar, a manter nossos olhos fixos no horizonte eterno, confiantes de que o plano divino se desenrolará em seu tempo perfeito. À medida que continuamos a explorar essas verdades, somos convidados a compartilhar esse conhecimento com outros, espalhando a mensagem de amor e esperança de Jesus. Por fim, a conclusão desta exploração de Mateus 24 não é um fim, mas um começo. É um chamado à ação, um convite para viver de acordo com os princípios que aprendemos. Como você aplicará essas lições em sua vida? Que mudanças você está disposto a fazer para se alinhar mais plenamente com o propósito divino? Essas são perguntas que cada um de nós deve considerar enquanto seguimos em frente. E assim, enquanto encerramos esta série, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. As lições de Mateus 24 são apenas o começo de um caminho de descoberta e transformação. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.